Bereshit, né? E essa paraxá, ela é a conclusão, né, desse livro de Bereshit, porque ela fala das bênçãos que Jacó deu aos filhos de Israel. Então, é ali forjado o potencial e a responsabilidade para cada uma das tribos. Então, cada uma das tribos tem ali, com a bênção de Jacó, a sua identidade formada. Então, eu já sei qual é o meu propósito, eu já sei qual é a minha função, eu já sei qual é a minha responsabilidade. Por quê? Porque a bênção, na verdade, é uma descrição de identidade. Então, qual é a sua identidade, né, diante do Criador? O Criador, ele vai descrever sobre ti uma bênção, né? Então, essa paraxá, ela traz essa perspectiva, né, de que nós, diante do Criador, nós somos abençoados. Então, você precisa aprender a se olhar com a ótica do Criador. Você precisa compreender qual é a ótica do Eterno. Não alcançar, né? Nossos pensamentos nunca vão alcançar, né, os pensamentos do Criador. Mas a partir da tua conexão, né, da tua comunhão com o Criador, buscando sabedoria, você começa a entender a ótica que o Eterno tem para a sua vida. Então, às vezes, eu não vou conseguir que o Eterno se materialize na minha frente e diga o que Ele quer de mim. Como que eu vou entender isso? Olhando para a minha história. Pelas coisas que eu já passei, pelas coisas que eu já vivi. Tá entendendo? Nós chegamos, eu posso falar por mim, eu cheguei aqui, quando eu olho para o meu passado e para a minha história, eu não vejo méritos de estar aqui. Eu não vejo. Eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz o meu esforço. Não, eu não vejo assim. Tá entendendo? Eu acho que ninguém... Se o Eterno... Então, quando a gente começa... você já viu uma propaganda de um filme que está saindo aí, um filme brasileiro? Oficina do Diabo. É um filme que está... Aí eu vi uma cenazinha lá, bem curtinha, mas eu achei muito interessante. Né? Porque o cara diz, a humildade é uma coisa. O cara, se dizer humilde, é a mais sofisticada soberba. Entendeu? Então o problema é quando eu começo a achar, nossa, como eu sou humilde, nossa, como eu sou sábio, tá entendendo? Porque daí, no caso, é o teu juízo sobre você. E nós não podemos nos julgar, porque na verdade nós somos avaliados pelos olhares que recebemos. Entendeu? Então, se você quer saber quem é alguém de verdade, você vai falar para uma pessoa, quem é você? Ninguém. Vai fazer uma entrevista de emprego. Eu sou o cara aqui, dono de uma empresa, e eu vou entrevistar o Valtecir. Aí eu vou perguntar para o Valtecir, quais são os seus defeitos? Aí ele vai falar, eu sou muito sincero. Não é assim? Não é assim? Eu sou muito sincero. Eu confio demais nas pessoas. Eu tenho... eu acho que eu sou muito bonzinho, né? Às vezes as pessoas abusam de mim. Porque eu sou muito honesto, porque eu sou muito correto, e aí... Então, quer dizer, o cara, ele vai conseguir pegar uma virtude e transformar num defeito. Por quê? Porque ninguém quer expor os seus defeitos. Você não vai falar, eu sou um cara meio preguiçoso, eu não sou muito chegado em trabalhar, não. Estou aqui porque eu preciso. Ninguém vai falar isso. Tá entendendo? Olha só, eu não tenho muita capacidade de relacionamento, eu sou um cara meio chato. Eu vejo que a pessoa se eu não fui com a cara da pessoa, já, tá entendendo? De vez em quando eu gosto de falar mal dos outros. Tá entendendo? Ninguém vai falar dos seus próprios defeitos. Todo mundo se apresenta pelas suas próprias virtudes. Tá entendendo? O Eterno não, ele conhece os seus defeitos. Tá entendendo? As pessoas ao seu redor também conhecem os seus defeitos. Você também conhece os seus defeitos. O problema é que você não reconhece os seus defeitos. Então a gente precisa também aprender a reconhecer os nossos defeitos para entender o que ainda precisa ser trabalhado. E aí, quando a gente olha para as bênçãos, a gente vai entender que não é mérito meu, mas dentro da perspectiva do Eterno, até os meus defeitos contribuem para a pessoa que eu sou. Até as coisas que eu faço de errado contribuem para o meu desenvolvimento. Entendeu? Como que eu sei que o ferrão da abelha é doloroso? Levando uma ferroada. Então, como que eu sei? Como é que eu vou falar por exemplo, eu vou falar para uma pessoa que está começando a usar drogas, está entrando para o mundo das drogas. Que moral eu tenho para falar para essa pessoa que este caminho vai trazer sofrimento se eu nunca entrei por esse caminho? Tá entendendo? Então eu vou trabalhar com pessoas que estão passando,
né, pelas mesmas coisas que eu passei. Então, essa experiência de vida que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa história, na verdade, não é para você se envaidecer, olha, eu sobrevivi a tudo isso. Não, por quê? Porque existem pessoas ao seu redor que passam pelas mesmas coisas que você passou e que precisam da sua compreensão para aquele momento, e não pelo seu julgamento. Porque você já passou pela adolescência. Quem aqui nunca foi adolescente? Mas por que quando a gente olha para o adolescente, a gente olha sempre apontando o dedo? Na época em que eu era adolescente, passei por essa mesma fase, será que o que eu precisava era de um dedo apontado? Ou de uma mão estendida? Ou de alguém para me ouvir? Então, aquilo que me faltou é aquilo que eu dei aos outros. E aquilo que me sobrou é aquilo que eu tenho que compartilhar. Está entendendo? Por quê? Porque senão a gente cria cada um no seu quadrado. Sabe essa ideia de cada um no seu quadrado? Não existe cada um no seu quadrado. Porque na verdade só existe um quadrado. E esse quadrado engloba toda a humanidade. Todas as pessoas passam pelas mesmas experiências, passam pelas mesmas frustrações, mas em contextos diferentes. E a forma como cada um lida com essas questões é o que vai fazer com que cada um seja diferente dentro da sua própria realidade. Mas a realidade humana é uma só. Pau que lenha Chico, lenha Francisco. Entendeu? Agora, o Chico reclama. O Francisco usa isso como uma oportunidade de se desenvolver. Mas os dois passaram pela mesma experiência. Então, quando Jacob ele vem e abençoa seus filhos, ele está descrevendo o potencial de cada um. Só que o potencial de cada um, ele só pode ser efetivo, só pode ser concreto, se for um potencial desenvolvido em relação ao outro. Todas as bênçãos que a gente leu ali, tudo se refere do resultado do seu trabalho em relação aos outros. Entendendo? Então, aquilo que você é para você, você precisa ser para o outro. E aquilo que o outro é para si, ele também precisa ser para você. E aí a gente, como o senhor Hélio comentou mais cedo, a gente ainda não tem essa ideia de não ter o eu, né? Porque em tudo está o eu. O eu ele está presente em tudo. Mas o que é o eu? É a sua percepção de você como algo isento, como algo separado, como algo desconectado. Quando você se percebe como sozinho, então é a consciência do eu. Então aqui não, aqui a gente tem que trabalhar a consciência do nós. Está entendendo? E esse nós, ainda que pequeno, vai despertar a nossa consciência para o nós lá fora, que é muito maior. Está entendendo? Então, a humanidade ela é uma coisa só. Está entendendo? E eu preciso ter a minha percepção de que a minha presença também está no outro. A presença do outro está em mim. Isso é compreensão. É buscar compreensão. Compreensão é trazer para dentro. É prender. Né? O que é aprender? Quando nós estamos aprendendo uma coisa, nós estamos pegando aquela informação e internalizando. Estamos prendendo ela em nós. Está entendendo? Então essa é a ideia de toda a Torá. Toda a Torá. É desenvolver esse nível de compreensão. A compreensão do nós, a compreensão do coletivo. O judaísmo é coletividade. Quando começa a ter essas disputinhas de ego lá dentro, aí Israel ele vai passar por galut, vai passar por perseguições, até aprender. E a nossa vida também não é diferente. Entendeu? Enquanto a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, a gente está sempre sofrendo. Isso é natural. Isso é natural. Então, Vaierri significa e viveu. E viveu, né? Jacob. Aqui viveu Jacob 17 anos na terra do Egito. Não sei ali antes do H. Não, porque aí, assim, 2Hs vai dar o som de R. 2Hs vai dar o som de R. No meio askenazita, eles costumam substituir por um C, né, para dar essa fonética de... Só que isso é lá do leste europeu. Aqui é Vaieshi. CH no nosso idioma é Vaieshi. Então eles trouxeram essa influência do leste europeu e usaram para transliterar aqui. Então a gente usa essa porque o nosso idioma é o português. Então os sefaraditas eles usam esse modelo de transliteração aportuguesado. Entendeu? Então a gente vai sempre trabalhar, eu particularmente, vou trabalhar sempre com essa grafia aqui.
tá? Porque ela vai facilitar o nosso entendimento. Por quê? Porque eu escrevia Xavé, na época a gente estava vinculado com o Rabad, né? Eu escrevia Ravé com CH, e aí a pessoa ia me mandar áudio, fazia Shalom, Xavé. Confunde. Tá entendendo? Confunde. E aí eu convivendo lá no grupo do Rav Moshe Descani e vendo, né, a forma como ele escreve, a forma como os sefaraditas escrevem, então eu percebi que existia uma diferença na grafia. Então, ao invés de Vayeshi, então eles escrevem Vayehi. E eu fui perguntar por quê. E aí o rabino falou, não, porque nós, né, os sefaraditas, eles têm uma tradição de Portugal. Né? Então a nossa transliteração ela é mais aportuguesada, ao ponto que os judeus do leste europeu têm essa ideia da tradução um pouco mais, né? Por exemplo, é muito difícil você achar Y nas transliterações, porque o Y não existe, né? Na época pelo menos não existia no calendário, no abecedário, né? O YW, o YW e K. Né? Então geralmente eles não tinham essas letras, então eles vão usar um sistema de transliteração que seja mais fácil para quem lê. Tá entendendo? Então se tem um H, a gente vai falar dessa mesma letra com um H só daqui a pouquinho, dessa mesma palavra, só que com um H. Aqui quando tem um H, então vai rir. É um, sabe, bem levinho. Ra, por exemplo, Hashem. Né? Hashem. Agora, se fosse ao invés do rei, tivesse o rei, aí seria Hashem. Né? Já vi gente falando, porque Hashem não é Hashem. Tá entendendo? Então, um H, Ra. Com dois Hs, você já sabe que é essa letra ou Raf. Né? Então já tem já dá essa arranhada aqui na garganta. Né? Então vai rir. Por que vai rir? Então aqui nós temos o Vav, que é uma partícula de conjunção, né? E ri. Quando eu tiro essas duas letras aqui, eu tenho a palavra Rai. Rai é vida em hebraico. Né? E o que é vida no conceito hebraico? Então nós temos a palavra vida. Ela é formada por um Het e um Yud. Né? O sentido primordial do Het é cerca, limitação. Então o Het ele representa essa ideia de delimitar espaço, um espaço delimitado. O Het, né? O desenho do Het é cerca, né? Então ele tem essa ideia de limitar, condicionar, pegar algo grande e colocar em algo pequeno. Né? E o Yud, ele é a letra que representa a alma. Né? Por isso que quando nós fazemos Vav, nós temos aqui um Vav, né? O Aleph, né? Nós temos um Vav, né? Que serve como conexão entre um Yud superior, uma alma superior, e uma alma inferior, ou seja, um Yud inferior. Então tem aqui um espelhamento. Então essa conexão dos mundos superiores com o mundo inferior. Aí esse é o Vav, é o Aleph, né? O Vav e 2 Yuds, que somando dá 26, que é o número do tetragrama do Eterno. Então o que é o Eterno dentro do entendimento do que é o Aleph? O Eterno é a conexão dos mundos superiores com o mundo inferior. Mas o Eterno não está acima de tudo? Ao mesmo tempo em que ele está acima, ele também está dentro. O que está acima é inatingível, é inalcançável, incompreensível. O que está dentro se relaciona. Está entendendo? Então o Eterno ele está presente em tudo, em essência, mas na sua verdadeira essência, que é a eternidade, ele ainda não pode ser compreendido. Mas ele pode ser conhecido, né? Através da sua criação. Os Salmos não dizem isso. Né? Deus é invisível, mas através da sua criação é que nós podemos compreendê-lo. Então, tudo que Deus fez revela a sua glória, revela a sua presença. Então, quando eu tenho aqui vai rir, eu tenho o Het, que tem essa Het, não é difícil falar o Het, né? Oi? Ele é glutural, que ele vem lá da garganta, então ele dá essa pigarrinha. A vida é fácil. Tá entendendo? Então, essa palavra, ela é Rai. Né? Porque às vezes a gente vai falar que Rai. Ah não, porque Rai em hebraico
Só que se estivesse falando em hebraico, não ia ficar legível. O hebraico não é rai. Entendeu? Então, essa cerca, que representa a limitação, que é o corpo, e o Yud, que é a alma. Então, o que é a vida? É a soma do corpo e a alma. Entendeu? Então, vai rir, e viveu Yaakov. E aí o texto diz o seguinte, né? Vai rir Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Ou seja, e viveu Jacó na terra do Egito 17 anos. E aí foram os últimos anos da vida de Yaakov. 17 anos a partir do momento em que ele foi para o Egito. Mas peraí, por que viveu na terra do Egito? Porque Yaakov teve muito mais do que isso. Mas vamos entender aqui o que esse sentido de vida, né, não está ligado somente ao meu respirar e movimentar. Ele tem um sentido mais profundo que isso. Então, vamos aqui. O Vav, qual é o valor numérico do Vav? 6. O valor numérico do Yud? 10. O valor numérico do Rei? 8. O valor numérico do Yud? 10. Então, 6 mais 10? 16. Mais 8? 24. Mais 10? 34. 34. Também tem Opa. 34. matemático aqui. Só que é o seguinte, Jacob viveu 17 anos na terra do Egito. Então, aqui é 34. Então tem algo estranho, tem? Só que é o seguinte, o que a Torá está colocando aqui como a vida de Jacob? Porque o texto continua dizendo aqui o seguinte, cadê? Ó, os anos da... Não, aqui não está. Os sábios dizem o seguinte, foram os melhores anos da vida de Jacob. Por isso que ele é colocado ali. Então, um dos rebes, né, do Baixo, perguntou para o vô dele, que era na época o chinelo Zalmon de Iliade, perguntou para ele, ora, por que os melhores anos da vida de Jacó foram no lugar de idolatria? Me explica isso. Aí então o Rebbe, o Zalmon de Iliade, ele responde para o neto, porque quando Yaakov ele foi descer para o Egito, e sabendo que ia habitar no Egito, ele enviou Judá à sua frente para montar uma isnoga em Goshen, onde uma yeshivá, né, em Goshen, que era onde os judeus estudariam Torá. Então você consegue ser feliz e ter prosperidade quando você estuda Torá e pratica Torá, independente do lugar em que você estiver. Então aonde você vai ser feliz? Onde você tiver condições e tranquilidade para poder estudar e praticar Torá. Entendeu? Essa é a ideia, porque Israel não é um lugar, Israel é uma condição humana, de unidade com o Criador. Então Jacó começou a ser chamado de Israel, né, quando ele estava em Canaã, mas ele não desceu como Jacó. E aqui está falando no texto o seguinte, ele desceu como Israel, só que aqui viveu Jacó, porque a vida de Jacó foi uma vida de sofrimento. Então, quando é que Jacó se sentiu vivo de verdade? Quando ele estava na presença de Yosef. Então, os 17 primeiros anos da vida de Yosef, e somado aos últimos 17 anos da vida de Jacó no Egito. Ou seja, quando Yosef ele tinha 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ali, Jacó, ele não viveu, ele perdeu a sua alegria, o seu ânimo. Está entendendo? E aí, depois de muitos anos, ele vai para o Egito, reencontra o seu filho José, e aqueles 17 anos que ele teve se repetiram. Então, 17 mais 17, 34. Então, o que a Torá está querendo dizer com isso? Porque nós realmente só vivemos quando nós estamos na presença daqueles que amamos. Essa é a vida. A vida é relacionamento. Quando você está com quem você ama, isso é vida. Sozinho é só existência. A pessoa sozinha só existe. Mas a vida, ela precisa desse relacionamento. Então, como Yosef era o filho, né, de Raquel, que era, porque na verdade, vamos cá entre nós, Jacó, ele só considerava como filho dele de verdade, Yosef e Benjamim. Por quê? Ele amava Raquel. Porque ele amava Raquel.
Então, todo o sentimento trabalhou dele, por ela. ele trabalhou por ela, tá entendendo? Ele lutou por ela e eles se amavam. Então, todo o sentimento que ele tinha de afeto, de amor genuíno, era por Raquel. Mas aí veio Labão e falou: não, aqui a gente casa primeiro a mais velha. Mas por que você não me falou antes? Ah, não sabia que você me dá essa prosperidade toda. Tá entendendo? Então assim, a gente casa primeiro. Porque aquilo não é que era bem uma tradição, porque se fosse, Jacó saberia. Tá entendendo? Então ele já teria negociado os termos antes. Mas não, como Labão viu que o trabalho de Jacó deu muita prosperidade para ele, então ele resolveu enganar Jacó. Então, ó, aqui a gente casa primeiro a mais velha para depois a mais nova. Então, exatamente. Então, foram mais 7 anos, 14 anos trabalhando para poder, né, ter a sua mulher do seu lado. Então, foi por ela todo o trabalho. E aí veio Lia, tadinha. Lia era uma boa mulher, a mãe dos patriarcas, era uma mulher temente ao Eterno, mas ela não tinha o amor de Jacó. E não é culpa de Jacó. Você não é obrigado. O amor é uma coisa que nasce, tá entendendo? Não é uma coisa que você força. Você pode forçar uma simpatia, um respeito, mas amor, tá entendendo? É o que ele tinha por Raquel. E aí Raquel morre. E aí o que fica de Raquel? Yosef e Benjamim. Então todo o amor de Yosef era direcionado àquilo. Então quando ele vem para o Egito e se reencontra com Yosef, então ele vive esses 17 anos com Yosef e ali ele encontra realmente a sua vida. Sua vida. Então Jacó, ele viveu 17 anos no Egito, mas ele também viveu 17 anos na terra de Canaã. Por quê? Todo o resto foi trabalho. Todo o resto foi sofrimento. Ele só se entendeu como pleno na presença daquele que a sua alma amava. Ele era o filho de sua velhice, ou seja, o fruto da sua sabedoria. Toda a sabedoria de Jacó estava, de Yosef, de Jacó, foi depositada sobre Yosef. Então, a essência, quando Jacó olhava para José, ele se via. Então, você vê que essa ideia de primogênito na Torá, ela não segue os mesmos padrões humanos. A gente vê aí, porque primogênito, na verdade, é aquele que recebe a maior porção de amor. Está entendendo? Aquele que recebe o maior amor. Ele sempre vai ocupar um local de destaque. E não é porque, é errado, tem que amar todos igual. Cara, é meio complicado. Quem tem mais de 2 filhos aqui sabe o que eu estou falando. É meio complicado, por quê? Porque a minha mãe mesmo sempre fala, os meus irmãos, apesar de eu ser realmente primogênito, mas os meus irmãos, a minha irmã, o meu irmão, eles sempre acusam minha mãe de me amar mais do que eles. Tá entendendo? Porque eu roubo, porque tudo é roubo, e blá blá blá. Só que é o seguinte, o que a mãe explica? Eu entendo a explicação dela. Assim, não é que eu amo mais. Amor, eu amo os 3, mas cada qual de um jeito. É que o Rodrigo sempre me deu mais trabalho. Entendeu? Como sempre me deu mais trabalho, ele sempre direcionou mais a minha atenção. Então o meu irmão, ele era sempre um cara mais tranquilo, nunca dependeu tanto de atenção, porque ele sempre foi mais autônomo. Entendeu? Sempre foi muito mais colado com o meu pai, com os interesses do meu pai, de futebol, blá blá blá. Então ele sempre foi mais seguro, sempre foi mais caseiro. Eu não, eu com 12 anos já era drogado. Entendeu? Era drogado, já tomava cachaça, fumei crack, entendeu? Então assim, eu tenho muito desgosto. Hoje eu estava falando isso para o meu filho em casa. Então assim, eu tenho muito desgosto para minha mãe. Tá entendendo? Então eu precisei receber. Exato, então essa rebeldia que ela durou muito tempo. E aí eu precisei receber dela uma carga de amor muito maior. Tá entendendo? Por quê? Porque eu era mais problemático. Não é porque eu era o preferido. Tá entendendo? Então assim, a minha irmã, o meu irmão sempre foram mais tranquilos. O Rodrigo não, o Rodrigo é pipa voada. Então assim, vamos direcionar mais atenção para ele aqui, porque... Foi? Exato, para ele manter na linha. Então assim, Yosef, a gente viu que quando ele era jovenzinho, ele tinha algumas tendências. Falar mal dos irmãos, puxar saco do pai, inventar mentiras, são pecados graves. Então Jacó, ele direcionava um cuidado muito mais especial também com Yosef, que apesar de ser o filho de Raquel, também tinha certas tendências de caráter muito negativas. Tá entendendo? Então,
isso fez com que ele ganhasse uma posição de destaque. Como pode uma pessoa ganhar uma condição de destaque sendo pior que os outros? Está entendendo? São mistérios, são mistérios do Criador. Por quê? Porque aquele que precisa de mais atenção é aquele que é o mais problemático, normal, entendeu? Então, quando nós vemos aqui, então aqui nós temos os 17 anos em que Jacó sustentou Yosef, né? E somado aos 17 anos em que Yosef sustentou Jacó, né? Então 17 anos, os primeiros 17 anos da vida de José, os últimos 17 anos da vida de Jacó, né? Somam então o que a Torá chama de Vaierri, e viveu. Então ele só viveu de verdade com Yosef, né? Ele era a referência de vida que ele tinha. E aí, logo lá no primeiro texto, ainda no primeiro verso, diz o seguinte: e foram, aqui, tá, ó, Vaierri Yaakov be'eretz Mitzray shevais leshaná Vaierri emei Yaakov shene hayav sheva shana. Então aqui, ó, e foram os anos da vida de Yaakov 147 anos. Foi a soma dos anos da vida dele. Só que aí usa a mesma palavra. Então primeiro está usando aqui, ó, Vaierri Yaakov 17 anos no Egito, correto? Está falando da vida de Jacó. Só que agora ele vai usar a mesma palavra, aquilo que eu já tinha falado com o Marcinho, só que com uma grafia diferente. Não é bem a mesma palavra porque é muito sentido. Mas olha só, então está aqui, ó. Vai. É um gênio. No mesmo verso, as duas partes do verso. Então, a primeira parte do verso começa com Vaierri, que significa e viveu, com ret. A segunda parte do verso começa Vaierri, que significa e foi, e viveu e foi, porque o ahá ele está ligado ao ser, porque é o mesmo tetragrama. Se a gente vê aqui, isso aqui é uma permutação do nome do Eterno. Uma permutação. Só que, o que repete aqui? O nome do Eterno é um Vav, é um Yud, Re, Vav e Re de novo. Aqui não. É o Vav, o Yud, o Re e o Yud. Mas são as mesmas três letras que compõem o tetragrama. Numa permutação diferente. E por quê? Porque aqui está. E foram. E foi. Foi o quê? A vida, porque agora está completo. Agora a Torá ela vai entrar não no sentido da vida de realizações, porque a nossa vida são as nossas realizações. Mas agora a Torá ela vai contar a sua vida como um todo. Por quê? Porque essa realização tem que ser resultado de tudo que acontece dentro dessa completude. Então ela vai falar o seguinte: e foram os anos de Jacó, os anos de sua vida, 147 anos. Você vê aqui está, e viveu Jacó, 34, não é isso? Só que agora foram os anos de sua vida. Então agora não está dando a essência da vida, está dando o conjunto completo, 147 anos. Então esses foram os anos da vida de Jacó. E aí o que acontece? Tá, vamos aqui, Vaierri 6, 10, 5, 10. Então, 6 mais 10, 16, mais 5, 21, mais 31. 31. Você vê? 34, 31. Então, desculpa. E aí, esse 31 foram os anos da vida de Jacó. Você vê que a contagem dos anos da vida de Jacó são maiores do que somente esses 17 anos que ele viveu no Egito. Só que de 31 para 34, qual é o maior? 34. Então,
ele teve a sua vida de realizações muito menor, né? No entanto, são essas realizações que trouxeram esse sentido para essa totalidade da sua existência. Então, 31, 3 mais 1, aqui, 7. Então, 7 está falando de descanso, tá? E aqui nós temos 4. 4 fala de estrutura, não é isso? Fala de base, solidez. Né? Uma mesa com 3 pernas. Construtivo. Hoje já inventaram, né? Mas assim, o animal com 3 pernas, tá entendendo? Então 4 fala de estabilidade, tá entendendo? Fala de base. Então a vida completa de Jacob foi a base das suas realizações, tá entendendo? Porque o Shabat é isso, o 7 é isso, são as realizações, não é isso? Quando você chega no Shabat, não é a realização da semana, não é o descanso, não é a completude, né? É o encerramento do trabalho, tá? Então é quando o meu trabalho encontra o seu objetivo. Então a gente trabalha, mas chega no Shabat, então a gente usufrui do nosso trabalho. Então esse é o 7, essa plenitude, usufruir do esforço, né? E o 4 é essa estrutura, é a base. E aí o que acontece? E viveu Jacó quantos anos? 147 anos. 147 anos. 1 mais 4? 5. Mais 7? 12. 12. Então, a soma da vida de Jacó é o quê? Qual é o trabalho da vida de Jacó? As 12 tribos de Israel. Então, a vida de Jacó, ela encontra sua plenitude no 12. Então, você vê que nós temos ciclos aqui. 7, que é um ciclo semanal, o ciclo do trabalho. E nós temos o 12, que é um ciclo anual. Está entendendo? Que é uma soma ainda maior de todo o esforço anual, de todo o esforço que se tem. Então, é um conjunto de 54 Shabats, 54 Shabatotes, né? E nós temos para completar o ano. E aí, então, 12. Somando aqui, nós temos 3. 3 mais 4? 7. Tá entendendo? Então, os 144 anos da vida de Jacó, né? Mais a totalidade da sua vida, o propósito da sua existência, resulta justamente nessa busca pelo Shabat, realização espiritual. Porque é diferente realização espiritual representada pelo Shabat com realização existencial. Tá entendendo? Porque no Shabat nós, o quê? Usufruímos e celebramos. Quando entra o Rosh Hashanah, existe ali uma celebração, existe ali uma... Mas qual é o sentido do Rosh Hashanah? É uma reavaliação. É como você se questiona sobre como foi a sua vida no decorrer deste ano, o que você precisa melhorar, né? Quais são os pontos positivos que precisam ser mantidos, quais são os pontos negativos que precisam ser retirados. Então, existe aqui, né, um descanso, existe a necessidade de você ter esse momento, só você e o Criador, e da mesma forma, existe a necessidade de você viver em relação a algo maior. Está entendendo? Então, nós temos aqui as 7 leis de Noa e as 7 leis de Noa, né, tipificada aqui pela estrutura. As 7 leis de Noa não tem comentário dos sábios para isso, tá? Eu que estou fazendo essa alusão. Então, onde eu vejo 7, né, é automático. Só que a nossa realidade não é essa. A nossa realidade, se eu quero ter uma vida plena na presença daqueles que me amam, ter uma vida de realizações, qual é o meu trabalho? Qual é o meu serviço? Qual é a minha responsabilidade diante do Criador? Para começo de conversa, são as 7 leis de Noa. Está entendendo? E aí acontece, logo na leitura seguinte, o episódio em que Yosef ele traz Menashe e Efraim para serem abençoados por Jacó. Não é isso? Então qual era a ótica de Yosef? Por exemplo, eu estou aqui levantando a minha mão esquerda, certo? Valdecir, levanta a sua mão esquerda. A sua mão esquerda. Essa é a sua mão esquerda. Você vê que está de um lado oposto do meu? Está entendendo? Eu estou levantando para o lado dessa parede, você está levantando para o lado dessa.
Só que as duas mãos são mãos direitas. Mas a diferença do espelhamento é essa. É o espelhamento. Então se eu falar para você levantar essa mão, você vai levantar qual? Está entendendo? Porque é as duas que... Mas não é a intenção. Não é a verdadeira mão que eu estou levantando. Porque eu estou levantando a minha mão direita. E você está levantando a sua mão esquerda para sintonizar com a minha direita. A nossa relação com o Criador é assim. É uma relação de espelhamento. Então quando fala dessa palavra que o Eduardo trouxe, Seller, né? Tem também essa conotação do reflexo, da projeção. Não se trata de algo físico, mas de algo que traz um espelhamento, uma referência, tá entendendo? Só que tudo que o Criador é, eu sou ao contrário. Então a nossa intenção, o nosso trabalho espiritual aqui no mundo é justamente reverter essa situação do contrário e atingir uma similaridade de forma. Então quando o Yosef ele vem e traz os seus filhos, então aqui nós temos Yosef, nós temos aqui, quem é que estava do lado direito de Yosef? Efraim, né? Efraim. E do lado esquerdo, Menashe. Então, o que Yosef? Qual era a visão de Yosef ali? Bom, o meu pai, ele tem que abençoar, ele vai abençoar os meus filhos. Só que, na minha direita está Efraim, que é o mais novo. E na minha direita e na minha esquerda está Menashe, que é o mais velho. Então, eu preciso, né, manter essa ordem que, dentro da lógica, é invertida. Mas por quê? Porque eu estou indo em relação ao meu pai. Não importa o meu ponto de vista. O que importa é o ponto de vista dele. Então, o que está na minha direita está na esquerda dele. O que está na minha esquerda está na direita dele. Então, para que o meu pai ele possa abençoar primeiramente o mais velho, eu preciso colocar na minha esquerda o mais novo, porque a mão direita é a mão de bênção, a mão esquerda é a mão de julgamento. Então eu preciso que o meu pai abençoe pela ótica dele. Só que como eu estou indo de espelho a ele, um espelhamento, então eu inverto para que ele possa fazer a coisa de forma correta. Então eu levo a direita do meu pai, eu preciso que colocar na minha esquerda. E a esquerda do meu pai eu coloco na minha direita. Então ele colocou a sua mão direita sobre quem? Sobre o mais novo, que é Efraim. Por quê? Porque a intenção era que a mão esquerda, a mão direita de Jacó fosse sobre... Não, tem que fazer assim, né? Oi? Exatamente, invertido. E aí o que acontece? Está aqui. Colocou a mão esquerda sobre Manassé. Porque Manassé precisava estar à direita de Jacó. Então, como eles estavam numa posição de espelhamento, então aqui está Jacó. Então, qual que era a intenção de Yosef? Como a esquerda, como a direita de Yosef estava, né, do lado dele, desse lado, então a gente sabe que aqui está a direita de Jacó. Não é isso? E aqui a direita a esquerda em direção a Efraim. Então, como a regra de primogenitura, a regra humana de primogenitura é que a direita esteja, né, a destra esteja sobre o mais velho, então o José estava correto ou estava errado aqui? Não, correto. Dentro da ótica humana, José está correto. Só que o significado dos nomes é aqui que está o sentido da coisa. Porque Menashe significa consolação. Porque ele foi o primeiro filho de Yosef, então Yosef disse: o Eterno me trouxe consolação na terra da minha aflição. Está entendendo? Então, em homenagem a essa consolação que o Eterno me trouxe, me dando meu filho, então eu vou dar o nome de Manassé, que significa consolação. Mas o que é a consolação? Consolação é uma coisa boa, né? Consolação. Quem não quer ser consolado?
Mas o que é melhor? Ser consolado ou nunca precisar de consolo? Tá entendendo? Então a consolação, ela vem como um remédio, mas ela não é vitamina. Ninguém quer precisar ser consolado, mas na hora que a gente quebra a cara, na hora que a gente passa por momentos, situações difíceis, Falecimento de alguém. a gente precisa, exatamente, o falecimento de alguém, uma doença, enfim, são vários o que não falta no mundo, que não falta, isso não falta, motivo para ser consolado, nós temos um monte. Toda hora. Porque toda hora acontece alguma coisa, toda hora acontece uma dificuldade, então nós dependemos de consolação o tempo todo. Então para Youssef isso estava muito claro, então quando ele teve o seu segundo filho, ele já tinha prosperado a ponto de dar a Efraim o nome de frutífero. Está entendendo? Ou seja, primeiro Deus me consola na terra da minha aflição, e depois Ele me faz frutificar. Além de me consolar, Ele me prosperou. Então a visão de Youssef era simplesmente trazer a sua história para o seu pai. Esses são meus filhos, ou seja, essa é a minha história. Está entendendo? Porque tanto que a palavra Toledot, ela pode ser tanto interpretada como gerações, como também história. Qual é a tua história? Qual é o nome da tua história? Israel, não é isso? Qual é o nome da tua história? Você tem duas versões diferentes da mesma história, né? Tem dois filhos? Eu tenho duas histórias para contar. Por quê? Porque o seu tem três. Então assim, cada um dos nossos filhos vai ter uma versão diferente da tua história, não é isso? Mas a junção de todas elas é a tua história. Esse é o sentido da palavra Toledot. Gerações, histórias. É aquilo que você deixou depois de partir. É ali que realmente começa a história. Exatamente. Então, acaba a minha vida, começa a minha história. Porque daí ela começa a ser contada para além de mim. Aí, ele trouxe Manassés e Efraim para ser abençoado por Jacó. Só que Jacó, ele já estava, com uma visão debilitada, mas ele sabia, quem era o mais velho, quem era o mais novo, porque ele tinha uma visão profética. Então o que ele faz? Ele pega a mão direita, que deveria ir sobre o mais velho, que é Manassés, e coloca sobre a cabeça de Efraim. E aí, da mesma forma, a mão esquerda, ele coloca... Não. Daqui para lá, é a esquerda. Daqui é a esquerda. Essa é a direita. Essa aqui é a mão direita de Jacó, porque ele está em espelhamento com Youssef. Tá entendendo? Então, aqui, essa é a mão direita de Youssef. Só que, o que a gente falou aqui? A minha mão direita não está do mesmo lado que a dele. Então, essa é o efeito de espelhamento. Então, Youssef, ele estava com a mão direita sobre Efraim. E estava com a mão esquerda sobre Manassés. Por quê? Porque a intenção dele era que o pai pudesse colocar a mão direita sobre Manassés, que é o mais velho. Então, ou seja, ele não está pegando segundo a ótica dele. Porque pela ótica dele, Manassés deveria estar à direita, porque a direita vem antes. E Efraim a sua esquerda, porque a esquerda vem depois. Essa era a ótica dele. Mas espera aí, quem vai abençoar o meu pai, não sou eu. Então eu preciso compreender Cara, isso é cabalístico. Eu preciso compreender a importância da consciência de espelhamento. Que é esse espelhamento. Nem sempre a bondade que você faz e que para você é bondade, diante do Criador é bondade. Está entendendo? Porque ele compreende a ótica pela realidade. Nós não, nós interpretamos. Nós não conhecemos a verdade. Nós conhecemos interpretações. Então, a ótica do eterno é diferente da nossa. Só que é correta, é a ótica legítima. Então, às vezes eu faço um ato de bondade que para o eterno soa como maldade. Por quê? Porque tudo depende da Kavaná. Da Kavaná, por exemplo. Eu tenho dinheiro, eu sou um cara rico, então eu vou ajudar um pobre na rua. Um mendigo, um morador de rua, uma criança. A ação é boa, mas aí eu faço o quê? Olha só, gente, aqui meus seguidores. Não é assim que acontece?
Meus seguidores, olha assim, olha só, que maldade. Olha aquela criança ali catando lixo. Tá? Vamos ajudar ela, vamos ajudar ela. Aí eu chego na criança e falo, oi criança, você está passando fome? Tô. Aí expõe a situação. Aí vou ajudar uma família pobre. Tá entendendo? Aquilo, cara, é perversidade. É pior do que maldade. Por quê? Porque você está humilhando a pessoa para se exaltar. Então o Eterno, ele olha para isso e não vê bondade nisso. Porque na Tzedakah, na lei da Tzedakah, o nível mais alto de Tzedakah é quando a única pessoa que sabe que você fez uma ajuda é você mesmo e o Eterno, mas ninguém. Então se você quer realmente ajudar alguém e agradar ao Eterno, manda alguém entregar uma ajuda, se perguntar quem foi, fala que foi o Eterno. Está entendendo? Ou para que nem essa pessoa saiba que você ajudou, você sabe que a pessoa está passando por uma situação, coloca um dinheiro no envelope, está entendendo? E coloca lá debaixo da porta dela, sem ninguém ver, está entendendo? Ou ajude a pessoa, pega um pix, tipo assim, tem várias formas de ajudar sem atrair glória para si mesmo, mas as pessoas vão sempre querer se mostrar boas. E aí, isso é uma perversidade, porque você está praticando o bem? Está. No entanto, aquele bem está sendo às custas de um mal. Porque o bem que você está fazendo não é para o outro, é para você mesmo. Você vai ficar, olha só como o Rodrigo é bonzinho, olha como ele é bom, como ele está dando sanidade. E o coitado que está sendo exposto? Está entendendo? Então quando todo mundo me vê, ali está um homem bom. Agora quando todo mundo vê o outro, aquele ali é um pobre coitado, que recebe a ajuda dos outros. Está entendendo? Então isso é de uma hipocrisia muito grande. E aí, aos meus olhos é bondade, mas ao Eterno não. O YouTube está cheio disso. Não, hoje, o mundo hoje é cheio disso. E aí, também o contrário. Seu filho vai lá e fala um palavrão, ou fala uma coisa, ou faz alguma coisa que você... Tipo assim, cara, se eu não cortar isso agora, isso vai virar problema. Tá vendo? Então você tem que agir com uma extrema severidade. Pro teu filho, você não vai ficar uma semana sem videogame. Ou vai ficar uma semana sem brincar na rua. Você vai fazer uma restrição. E o teu filho vai interpretar aquilo como uma extrema severidade. Como uma maldade, uma injustiça. Nossa, sabe por que eu não passei de ano? Meu pai não quer deixar eu jogar videogame. Não é isso? Nossa, só porque eu joguei uma pedra na cabeça do garoto lá, meu pai me deu uma surra de cinta. Não é isso? Não é assim? Entendeu? Não, hoje não pode magoar os filhos, tudo tem que conversar. Cara, a criança não entende filosofia. A criança não entende sociologia, psicologia comportamental. Isso, você está falando ali, a criança não está entendendo nada. Porque a criança ela só entende a linguagem da recompensa. O que é recompensa? É sensações. Causa e efeito. Então assim, ela precisa compreender sensações. Claro que não estou falando aqui, isso não tem seus filhos não. Só que um puxãozinho de orelha de vez em quando é muito mais do que tentar explicar para ele a realidade da vida, porque ele não tem consciência para isso ainda. É verdade. Está entendendo? Então assim, É verdade mesmo. Então tudo depende de moderação, de sabedoria. De vez em quando a criança tem que levar um puxãozinho de orelha. Ela tem que passar por algumas restrições. O que ela gosta? Está entendendo? Pô, teu filho adora por exemplo, adora doce. Adora doce. Não é isso? Toda criança gosta de doce. Mas você está vendo que ela está sendo negligente na escovação dos dentes, está comendo doce demais. O que você vai fazer? Não, eu como sou uma pessoa boa, eu preciso respeitar as vontades do meu filho para que ele aprenda com suas próprias experiências. Não é isso o discurso de hoje? Vai ficar cheio de carne. Só que aí pro teu filho você vai ser um cara bom. Porque você está deixando ele fazer o que quer. Agora, quando você age com rigor, não vai fazer. Já quer. Está debaixo da minha autoridade. Está entendendo? O que a criança vai entender? Meu pai é errado, meu pai é ruim, meu pai é ruim, meu pai... Está entendendo? Meu pai me oprime. Aquela coisa adolescente normal. Aí ele vai entender que lá na frente ele vai conseguir alcançar a vontade disso. Entendeu? Então a restrição, ela é um ato de bondade. Na idade da maturidade, tu vai entender. Da mesma forma que a doação também pode ser um ato de maldade. Então essa consciência, nós precisamos trocar o conceito de doce amargo por falso e verdadeiro. Entendeu? Eu não olho para a ação em si, eu olho para a situação, eu olho
para o resultado que essa situação vai produzir. Então, uma ação ela pode parecer má, só que se eu que estou promovendo a ação, independente do outro considerar mal ou não, se eu, ao promover a ação, estou olhando para o resultado como algo positivo, então a ação em si ela é só um meio para o resultado. Então nós precisamos focar em resultados. O Eterno olha resultados. A ação ela tem as suas disparidades, ela tem as suas situações. E aí o que acontece? Jacó ele vem e coloca a sua mão direita sobre Efraim, que é o mais novo, e a sua mão esquerda sobre Manassés, que é o mais velho. E aí Yosef entende isso como algo errado, até contraditório, né? Porque ele era o caçula e foi colocado como primogênito, mas fora da regra. Não, pai, ele tira a mão. Ele chega até a desrespeitar o pai. Ele tira a mão porque, não, tadinho, meu pai está velhinho. Né? Então assim, tira a mão e fala assim, não pai, esse é o filho mais velho. Então a sua mão direita tem que estar sobre ele. E esse é o filho mais novo. Então a sua mão esquerda tem que estar sobre ele. Né? Bondade e julgamento. É assim que a gente, né? Assim que segue a sequência. E Jacó falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque esse mais velho aqui, que significa consolação, também vai ser um povo. Ou seja, você também vai ser consolado. Está entendendo? Haverá consolação para o povo. Mas o objetivo é que a consolação não assuma protagonismo. Porque senão eu vou viver quebrando a cara, achando que o Eterno tem que ficar passando a mão na minha cabeça. Então assim, haverá consolação para o povo de Israel. Só que a prioridade é frutificar. Então, ainda que Efraim, que significa frutífero, tenha nascido depois, ele tem que ocupar um lugar de primogênito. Porque o objetivo, nosso objetivo espiritual é frutificar. Produzir frutos, fazer coisas, promover ações, trazer justiça, agir, ação, frutificar, dar frutos. E no caso de eu aprontar, de fazer algo errado, de escorregar no meio do caminho, então o Eterno envia consolação. Então a nossa consciência ela tem que estar muito mais apegada ao desejo de frutificar do que ao desejo de receber consolação. Porque se a prioridade for receber consolação, eu fico esperando alguma coisa acontecer comigo para então eu agir. Quando eu tenho a responsabilidade de frutificar, então eu entendo que eu preciso promover ações. Está entendendo? E para cada erro, o Eterno vai me consolar. Mas se eu fico naquela de só receber consolação, eu não frutifico. Primeiro, não, enquanto não me pedir desculpa, eu não falo com ele. Não é assim? Enquanto não me pedir perdão, tá entendendo? Não, enquanto eu não conseguir tal coisa, eu não faço aquilo. Tá entendendo? É invertido, é errado. Por quê? Porque não pode depender do que vem de fora, tem que depender do que vem de dentro. Consolação é algo que vem dos outros, de fora. São realidades internas. Consolação quem traz é o outro, não é isso? Fruto quem produz? Nós. Entendeu? Então, a nossa tendência é sempre essa. Querer ser consolado para então frutificar. Nós queremos, eu sou preguiçoso, não gosto disso, não gosto daquilo, e eu quero que a pessoa faça o quê? Seja paciente com ele, seja misericordioso, não julgue, não maltrate, blá, blá, blá. Só que às vezes eu preciso entender que tem gente que precisa de um pontapé. Está entendendo? Tem gente que precisa de um chacoalhão. E essa maldade que eu estou fazendo com o cara, de dar um tapa na orelha dele para ele acordar, aos olhos do Eterno é benevolência. Está entendendo? Hoje eu falei para o meu filho, até quando ele estava indo embora, eu falei, filho, aprende o seguinte, que ele, como todo adolescente, ele passa por fases. E é normal. Então ele está numa fase mais deprimido, uma fase um pouco mais retraído, e é normal. Eu passei por essa fase. Só que a minha mãe já teve muito trabalho comigo. E agora está tendo trabalho com ele. Aí eu falei, cara, pega leve. É herança, né? Entendeu? Porque assim, por mim você fica aqui. Mas como tem um vínculo muito forte com o irmão, então vai lá, resolve as tuas questões lá do serviço militar e tal, e volta. Tá entendendo? Volta, mas volta com o seu dinheiro. Volta com o teu fruto, com o teu mérito, para chegar aqui e falar, pai, vim para a guerra.
Porque aqui outro guerreiro não morre. Aqui ou é luto, tá entendendo? Não tem jeito, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é para guerreiro. Entendeu? Rio de Janeiro é para guerreiro. Não é para amador. Entendeu? Não tem jeito. Então assim, aí consegui, ficou meio de malzinho comigo, tava normal. Mas depois, né? Virou a chave. Tá entendendo? Aí eu falei para ele o seguinte, olha só, entre a lagarta e a borboleta, existe o casulo. E eu, tudo bem, filho, ninguém pode mexer contigo quando você está no seu casulo. Mas ó, passou a hora, tá entendendo? Porque se chegar a hora da borboleta sair do casulo, ela achar o casulo tá quentinho, o casulo é mais legal, ela morre ali dentro. Ela tem que sair para se alimentar. Porque para a lagarta o alimento é mais fácil, porque está no chão. Não é isso? Ela rasteja e vai comendo ali a folhinha. A borboleta ela sobrevive de néctar. Não é isso? Então ela precisa ter ambições mais elevadas do que ficar roendo folha. Acabou esse negócio de roer folha, isso é para lagarta. Borboleta vai na fogo. Então ela precisa ter uma visão mais ampla. Folha você tem em todo lugar. Flores são mais raras. Então assim, sai do casulo, voa. Tá entendendo? Sai do casulo. A adolescência ela é esse casulo. Eu passei pelo casulo. Quem aqui não passou? Até o seu Hélio já passou. Entendeu? Passou, cara? Então todos nós temos esse momento de maior introspecção. Por quê? Porque o adolescente, por isso que o judeu ele é prático. Né? Você quer saber como é que eu vou resolver o principal dilema da vida humana? Corta esse negócio de adolescência. Não existe adolescência no judaísmo. Acabou o problema. Acabou o problema. Com 13 anos tu é menino, 13 anos, fez o bar mitzvah, agora tu é homem. Mas eu estou, não interessa, agora é homem e se vira. Tá entendendo? Só que a gente tem essa fase de adolescência. O que é a adolescência? É a pior fase. É a pior fase da gente, por quê? Porque eu ainda estou apegado às coisas de menino, mas a vida já está me cobrando ações de homem. Não é isso? Eu estou nessa transição entre a infância e a maturidade. A infância é muito mais agradável. A infância é muito mais prazerosa, não é? Eu gostaria de viver numa eterna infância. Só que a vida ela já começa a te cobrar coisas que as crianças não são cobradas. Responsabilidade, disciplina. A criança, ela tem uma mente muito mais livre. O adolescente ele já entra nesse conflito. Então é a fase dos conflitos existenciais. Tá entendendo? Eu quero ser tratado como criança, mas eu quero ser respeitado como adulto. Tá entendendo? Então é esses dilemas. Então existe esse desafio. Então quem tem filho adolescente em casa, saiba compreender a dimensão. É a pior entendeu? fase, né? É a pior fase, porque aí vem a rebeldia. Eles querem a mãozinha. Sabe aquela coisa do adolescente ficar com o birrinho do pai e falar, eu te odeio? Dá a mãozinha para atravessar a rua. Eu te odeio. Não é que odeia. É porque ela está num conflito entre figuras de autoridade e a sua própria identidade. Eu não quero assumir aquilo que me é imposto, eu quero descobrir o que eu sou como ser. Quem é o Rodrigo debaixo de toda essa coisa que é imposta? Só que o meu pai, ele coloca que eu tenho que ser aquilo que está dentro da expectativa dele. Então ele vem com essa imposição que já não cabe mais em mim. A criança não, tu fala, faz isso, faz aquilo, ela obedece, porque ela te vê como uma figura de sustento, de dependência, né? Existe uma dependência. Agora, o adolescente, ele quer ser autossuficiente, mas ele ainda não é. Então, tá entendendo? Essa coisa como o Raul Seixas cantava, né? O hoje é apenas um furo do futuro por onde o passado começa a borrar. Tá entendendo? Então, o que é o hoje? É esse conflito interno entre aquilo que eu era e aquilo que eu desejo ser. Então, às vezes, é muito mais cômodo continuar sendo o que eu era, mas a minha missão é aquilo que eu ainda devo me tornar. Então, às vezes, eu preciso deixar muitas coisas que eu estou apegado para trás, para ir em direção daquilo que realmente eu preciso. E aí vem esse conceito, né, de entender que a nossa responsabilidade é trabalho. Está entendendo? É frutificar, é produzir, é ir à luta, ir em busca. E para aquilo que eu precisar, haverá consolação. Está entendendo? O Eterno sempre vai nos consolar nas nossas atribulações. Mas não é muito melhor? Quem produz fruto precisa de consolação. Está entendendo?
é muito melhor produzir, ir em busca. Entendeu? Então, já passamos 5 minutos. Não, tá na hora, né? Então, encerramos aqui. E algum comentário? Até o Martinho ficou quietinho hoje, rapaz. Não, só O Martinho não vai. Eu tô quieto aqui porque eu tô pensando aqui na ótica ali. Aquela ótica ali. Eu também tô tentando. Aquela ótica Na ali, ótica do povo. eu não achei muito. Tem um mistério aí. Né? Pode falar. Porque se tu falou que Jacó está de frente É. e Yosef está de frente, então a direita. Atrás, Oi? Jacó e José. Botou cada um do lado. Na Então, visão dele, José. Ó, aqui, ó. Eu sou Yosef. Eu sou Yosef, você é Jacó. Então eu estou de frente para você? Você tá de frente pra mim? Então, a direita de Jacó é essa daqui. É. A esquerda é essa aqui. É isso aí. Mas é o espelhamento. Mas e a minha direita? A tua direita é essa aqui. Então. Então você botou Manassés na tua direita. Ela inverteu. Manassés. A M. Ele inverteu. Manassés, não. Aqui é o lado direito. A direita de Jacó é Então essa. a direita de Jacó é essa Ele aqui. botou errado. Oi? A direita de Jacó é essa. Essa aqui. Não, pera aí. Tá Pera aí. certo. A direita de Jacó é essa. Só que essa é a minha esquerda. É. Então essa é a tua esquerda. Aí você botou Efraim. Não, ele botou Efraim aqui lá. Não, cara, tá certo. Efraim está à direita Como ele, de queria Yosef. fazer, como ele queria fazer o espelhamento, o que ele tinha que Pedro fazer? Rodrigo. Ele tinha que botar Efraim aqui Não. e Não, ele tinha que colocar Manassés aqui. daqui, porque ele ia inverter, pô. Ó. Exatamente aqui, ó. Se ele Ó. fosse inverter, Ó, presta atenção. Aqui é Efraim. Correto? Aqui é Efraim. Então, qual mão deveria vir para Efraim? Essa é a mão direita de Yosef. Qual era a mão de Jacó que tinha que vir para Efraim? essa, se